Olá, bem-vindo a Plant Talks, a série que entrevista os principais CEOs das empresas do agronegócio no Brasil. Hoje recebemos Roberto Rum, presidente da Corteva, a divisão agrícola da Dow DuPont. É formado em administração pela USP, especialização em finanças pela Wharton School dos Estados Unidos e mestrado pela Oregon State University, também nos Estados Unidos. Roberto, são mais de 23 anos aí na Dow DuPont, agora Corteva, né, assumindo um novo desafio. E o agronegócio entrou quando na sua vida? Isso é uma história interessante, porque foi só em 2014 que eu fiz parte da DuPont Pioneer, que é responsável pelo negócio de sementes da DuPont, onde tive a responsabilidade pelo negócio para toda a América Latina. Antes você estava em outras divisões da DuPont. Antes disso, havia passado por várias áreas corporativas, várias áreas de negócio, indústria automotiva, eletroeletrônica, embalagens, cadeia de suprimentos, finanças, várias responsabilidades distintas, mas sempre tinha aquela pontinha, aquele interesse de algum dia ser parte do negócio agrícola. Por que esse desejo? O que você enxergava ali nesse negócio? Enxergava muita oportunidade, porque sendo brasileiro, apesar da cara de chinês, o Brasil é uma potência na área agrícola. Então, recebia muitos investimentos em pesquisa, e isso representava uma oportunidade de aprendizado, desenvolvimento, de carreira. Então, fui bem paciente, mas em determinado momento acabei chegando e tendo essa grande oportunidade. Como executivo, no geral, quem foram os seus grandes mentores? Quais foram as suas inspirações aí ao longo da sua carreira? Um grande mentor que me ajudou muito foi meu pai. Hoje ele já é falecido, mas ele sempre dava um conselho muito importante, que era: não pense em qual a posição específica ou o salário que você vai ter. Busque sempre uma oportunidade onde você possa estar aprendendo algo que você goste, se identifique e que depois você vai se realizar e outras coisas vão vir como consequência. Então, ele sempre serviu de inspiração para mim, nunca esqueci essas palavras. Por isso, ao longo da minha carreira, acabei fazendo muitas trocas de posição para justamente estar aprendendo, ver coisas novas, novos desafios. E no universo corporativo, aí, alguma referência, alguém que tenha servido assim como um guru para você, um mentor? Tive muitos coaches ou chefes que ajudaram bastante em termos de ensinamento, compreensão. Até hoje, nós sempre aprendemos muito e é muito importante. Eu também lembro em alguns do passado que você imagina e fala: bom, eu não vou fazer igual a esse, sabe? Então você também acaba se inspirando de uma maneira de falar: bom, quando eu puder ter uma responsabilidade maior, eu vou tentar buscar de fazer de uma forma diferente. Então, acho que você sempre aprende de uma forma ou de outra e se inspira por aprendizado e referência de pessoas, acho que tanto de uma maneira positiva como até para fazer de uma maneira diferente. Como é que você define o teu perfil de executivo hoje, de líder? Você é centralizador? Você delega? Qual é o estilo Roberto Rum de liderar? Talvez fosse melhor até perguntar para o meu próprio time do que para mim mesmo, mas que sou uma pessoa bastante inclusiva e que envolve os times no processo de decisão, talvez pela própria característica da minha formação. Por ser algo mais generalista, eu preciso muito do apoio, do conhecimento dos times técnico, dos lançamentos dos novos produtos. Ser generalista para você é uma vantagem, você acha, para quem está numa posição como a tua? Você consegue enxergar de forma diferente alguns problemas, ter abordagens diferentes do que alguém que tem uma formação mais específica, mais técnica?
Eu acho que ajuda a valorizar a importância de todos os times, seja um grupo financeiro, seja um time de atendimento ao cliente, de planejamento das plantas. Então, tendo tido a oportunidade de passar por vários desses grupos, me ajuda a valorizar a importância de cada um desses times para o sucesso da nossa empresa. Então, eu considero um fator positivo para entender a importância e a grande colaboração que esses times têm para o nosso negócio e para os nossos clientes. Você, ao pôr o pé no agro, se descobre um Brasil diferente, né? Um Brasil que muitas vezes na cidade a gente não enxerga, né? Você fica muito surpreso que o Brasil é uma potência. Então, você vê os históricos antes mesmo de 2014, de todo o crescimento do Brasil nessa área, toda a tecnologia que está por trás do segmento agrícola, os produtores que são empresários no Brasil, muito mais do que uma cultura de subsistência. Então, você descobre um novo Brasil e até a imagem que é uma área de enorme adoção de tecnologia. Porque senão não conseguiríamos lidar com todo esse ambiente de pragas, de doenças, da agricultura tropical. Então, tem sido um aprendizado enorme ver essa grande realidade e perceber que o produtor é um empresário e que ele é um grande promotor de tecnologia. Você acha que o Brasil, como todo, percebe o produtor com esse mesmo olhar, assim, de que é um empresário que enfrenta, talvez até mais do que em outros setores, uma quantidade de riscos enormes, né, sobre os quais ele não tem controle nenhum, como climáticos, por exemplo, né, e que é tão tecnificado, adota tanta tecnologia? Você acha que há essa percepção hoje fora do meio rural? Não. Eu acho que é nosso papel tentar passar essa mensagem, promover que existem vários fatores de risco, seja clima, seja investimento, o custo do capital, a pressão de uma determinada praga num ano ou de outro, uma doença, o preço das commodities no mercado global, a variação do câmbio, que também acaba tendo impacto no rendimento e na rentabilidade do produtor. O ciclo ele é muito longo, então não é um segmento industrial que você acaba vendendo e recebendo num prazo bem mais curto do que o ciclo do cultivo agrícola. Você planta para depois colher daqui a vários meses e depois você tem muita incerteza sobre qual vai ser o preço. Então, é um risco que acho que o pessoal ainda não tem toda a informação do que está por trás da indústria agrícola. Você recebeu agora um grande desafio, que é justamente a criação da Corteva, né? Fruto da união aí das divisões agrícolas da DuPont com a Dow, né? E você está liderando esse processo agora no Brasil. Como é que tem sido esse momento? Quais são os desafios que você tem sentido mais difíceis aí nesse novo momento? Primeira, é uma grande oportunidade. Sem dúvida existem os desafios, mas começar uma companhia do zero é uma oportunidade única. A analogia que eu uso com a Corteva é que duas empresas se casaram, a Dow e a DuPont, e tiveram 3 filhos ou filhas, né? Então, são as 3 divisões da companhia que vão se separar no começo de 2019. Então, a empresa de materiais, no final do primeiro trimestre de 2019, e a divisão agrícola e a de materiais especializados em junho de 2019. Então, é como se fosse que uma cesárea já marcada,
para 1º de junho de 2019. O nome já está escolhido, então é a Corteva, só que ela já nasce com quase 10 quilos. Então, com essa dimensão, com a escala, com a importância, vai ser uma empresa que nasce grande com os investimentos em pesquisa das duas companhias. Eu achei interessante você falar começar do zero, porque de fato não é, né? Como você mesmo disse, já é uma empresa que já nasce grande, já nasce com um porte bastante relevante, é uma das grandes empresas do agronegócio mundial. Isso é uma estratégia, quer dizer, usar essa forma de comunicar, dizer, é tudo novo, estamos começando do zero, estamos criando algo novo. É uma estratégia para integrar melhor dois times, duas culturas? Como é que isso funciona? É um pouco, lógico, nós reconhecemos o legado dos nossos pais. Então, duas empresas com um histórico de mais de 100 anos, no caso da Dow, mais de 200 anos da DuPont, mas agora nasce a Corteva. E, lógico, respeitamos esse legado, esse histórico, mas eu fico contente de ter escolhido um nome novo para justamente passar a mensagem que não somos nem Dow e nem DuPont. Somos Corteva com o nosso propósito. Nosso propósito é melhorar a vida do produtor, do consumidor, para garantir o sucesso das próximas gerações. Então, com esse propósito e elementos da cultura nova, lógico que queremos aproveitar as coisas positivas que existiam, mas não é escolher uma cultura de uma companhia ou da outra, é criar algo realmente novo. No passado, eu já falo até passado, mas ainda estamos nesse momento de transição, pertencíamos a uma holding, um conglomerado que fazia investimentos na área automotiva, na área da indústria eletroeletrônica, vários segmentos que competiam entre si por recursos, por novos investimentos, novas plantas. E agora, nossa mentalidade e objetivo é só garantir o sucesso dos nossos produtores, ter parceria cada vez mais próxima com a sociedade, ser mais simples na nossa maneira de fazer negócios. Então, buscar essas formas distintas e uma cultura diferente do que nós tivemos no passado. Você, como líder dessa divisão no Brasil, consegue influenciar nas decisões globais aí em torno dessa nova companhia, da Corteva? Claro, o Brasil, na área agro, tem um peso muito importante. Imagino que deva ser um dos 3 principais mercados da companhia, né? Mas você teve a oportunidade de opinar, de participar diretamente? Como é que foi esse processo? Sendo nossa organização, ela vai ser bastante enxuta. Então, desde o líder global, nosso Chief Operating Officer, até a liderança aqui do Brasil e do Paraguai, nós temos uma única camada. Então, é uma ligação muito direta com os líderes globais da companhia. E o Brasil é o principal mercado internacional. Nós estamos aí atrás dos Estados Unidos, mas em termos de mercados fora dos Estados Unidos, somos o país com maior possibilidade e potencial de crescimento. Então, uma oportunidade, acho que única, de poder trazer para o Brasil todo o investimento e a importância que nós temos para uma companhia que vai nascer como a Corteva. O Brasil tem participado da definição aí de conceitos, por exemplo, me fala um pouquinho da marca Corteva, quer dizer, o que ela representa. Tem uma questão que foi observada por várias pessoas, a cor azul, né, no logotipo da marca.
Como é que, o que isso agrega e ajuda na forma de comunicar essa nova identidade? Não, e o Brasil participou das pesquisas. Nós começamos com um grupo de quase 500 nomes, até chegar a 5 e depois a Corteva. Então foi que nem escolher nome de filha mesmo, você começa, discute. Foram consultados produtores, parceiros em todo o mundo e do Brasil também, como soa o nome em diversas línguas, e significa cor de coração ou de centro e teva de natureza. Então, como se fosse coração da natureza, então está muito próximo aos produtores, reforçando esse propósito da companhia. E por que azul? O azul e o desenho e o símbolo é um pouco para conectar com o desenho da terra, e o azul para a água, que é um elemento essencial para a nossa produção, para atender a demanda por alimentos. E se você perceber também no logo, tem como uma vista aérea dos campos. Então você vê lá todos os sulcos e como se estivesse vendo os campos de produção, uma vista aérea, e também remete às 3 plataformas de negócio. Quando nós falamos 3 plataformas, nós falamos da parte de defensivos, de sementes e da parte de serviços e digital. A questão da agricultura digital é uma questão muito importante aí para todas as empresas, as grandes empresas desse setor estão se posicionando muito fortemente nesse ponto, né? Qual que vai ser a estratégia da Corteva nesse sentido? Vocês vão investir em startups, como algumas estão fazendo, trazer essas startups para acelerar processos de inovação? Como é que vai ser esse processo? E é justamente por isso que nós colocamos a ênfase nas 3 plataformas, e uma delas justamente é a parte de serviços e digital. No mesmo dia, quando nós anunciamos a fusão, ou ela se concretizou oficialmente, que foi em setembro de 2017, ou seja, não faz nem um ano atrás, foi anunciada uma aquisição de uma startup nos Estados Unidos que se chama Granular. Então foi incorporada, foi feita essa aquisição em 1º de setembro. Uma das maiores aquisições desse segmento agritech no mundo, né? Ou seja, realmente reforçando o compromisso da importância de alavancar ofertas e serviços nessa área. Mas aqui no Brasil, vocês estão com o radar ligado aí em busca também de soluções, de startups que tragam soluções para a companhia, para esse futuro digital da agricultura? Sim, o Brasil, nós queremos que o Brasil seja o primeiro país de expansão internacional. Então temos alguns pilotos aqui com alguns parceiros e clientes, e também vamos trazer parte da plataforma da Granular para o mercado brasileiro. Então é parte da estratégia. Logo então teremos a Granular aqui no Brasil. Sim, logo teremos também no Brasil. E eu uso esse gancho para te perguntar justamente sobre o ambiente em que você está hoje posicionado, que a Corteva está posicionado, que é um ambiente onde as grandes fusões, as companhias estão se unindo para formar conglomerados ainda maiores, né? Como citando aí Bayer e Monsanto, a Syngenta com a ChemChina, né? Os grupos estão ficando cada vez mais musculosos, uma concentração maior no setor, uma competição cada vez mais feroz, a gente pode imaginar, né? Como é que você vai fazer para se diferenciar nesse ambiente, para ser percebido como inovador, diferente? Como vai ser a mensagem? Para nós foi muito importante essa fusão para ter justamente a escala em investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Então nós pudemos unir os portfólios de pesquisa das duas companhias e ele foi muito complementar.
Então foi muito feliz a escolha que com isso nós pudemos ter investimentos na área de fungicidas para ajudar o produtor com o tema de ferrugem asiática, inseticidas, herbicidas, genética em sementes, biotecnologia, serviços. Então nos ajuda para que a gente possa inovar com todo o portfólio para atender as demandas do produtor. E acho que a concorrência é saudável, que nos obriga a sermos mais competitivos e trazer soluções para o produtor. Você não acha que o produtor fica meio assustado quando começa a ver essas empresas ficando cada vez maiores e ele tendo menos para onde correr? Acho que aqui é um tema importante. Nós seguimos trazendo novos produtos para atender essas demandas. E eu uso o exemplo, por exemplo, da cultura da soja. Então, no Brasil, é o principal cultivo, com 35 milhões de hectares. E essa fusão, ela nos permitiu trabalhar em uma solução viável, alternativa para a soja. É buscar genética Pioneer, genética da Dow, tratamento de sementes da DuPont, biotecnologia da Dow, e que de forma isolada nós não conseguiríamos combinar todo o investimento para trazer uma real alternativa para o produtor. Então esse é um pouco da lógica que está por trás disso, e cada vez mais importante investimentos em pesquisa. A gente falou das vantagens de ter uma marca nova falando do ambiente interno da corporação. Agora, nesse ambiente de competição, chegar com uma marca nova, que ainda não é conhecida dos produtores, dos clientes, é uma desvantagem? Eu acho que ela pode ser vista tanto como uma vantagem como uma desvantagem, já que você tem que fazer todo um investimento de comunicação. Por um tempo ainda falamos de divisão agrícola da Dow DuPont, mas em breve vamos ser Corteva AgriScience, ou Corteva. Vai demandar muito investimento para explicar essa transição. Eu considero algo positivo, porque nós justamente estamos querendo criar uma cultura diferente. Não queremos conectar nem com cultura que era da DuPont, nem cultura que era da Dow AgriScience. Queremos justamente reforçar esse novo conceito de buscar parcerias com a sociedade, simplificar a nossa relação com o produtor, buscar o sucesso dele para que ele consiga ter maior rentabilidade, maior produtividade. Então, várias características que nós queremos reforçar como Corteva, como uma nova companhia, e eu acho que ajuda nesse sentido, não estar apegado a um nome ou a outro, porque certamente poderia remeter a um passado. Mesmo tendo um passado importante de vários anos, mas acho que no sentido de poder promover algo novo, vai facilitar essa mensagem. Eu queria ouvir um pouquinho da tua visão aí do futuro do agronegócio. E aí falando de uma forma mais genérica, não uma visão de companhia, mas de como é que você enxerga esse futuro. Você falando muito de comportamento, e a gente tem notado muitas mudanças de comportamento no consumo, né, dos consumidores em geral, não do produtor em si, e elas vão ter um impacto, a gente acredita, muito forte também na produção, nos produtos que vão ser demandados aí do setor agro. Como é que você acompanha essas tendências e como é que isso se reflete aí na visão de futuro do agronegócio? Fernando, eu vejo como uma enorme oportunidade. Então, existem muitas mudanças
Existem muitos materiais, até tem um material muito interessante que a Embrapa publicou, vale a pena, é Agricultura em 2030, então várias dessas mudanças e tendências que elas estão acontecendo. Então, cada vez mais importante o papel do consumidor, entender a procedência dos alimentos. Tive recentemente com um grupo de europeus que queria saber exatamente de onde vinha a carne, por onde havia passado, qual havia sido o tratamento, em qual porto havia sido embarcado. Então, cada vez mais nós vamos ter essa tendência, esse interesse, a redução das porções, a conveniência, mas eu sempre trato com mensagem que existem muitos segmentos. Então, nós não podemos generalizar uma única necessidade. E vai ser importante ter vários diálogos para entender a necessidade de informação de cada grupo. Nós não podemos esquecer que ainda existe um grupo enorme que não tem acesso a uma alimentação nutritiva, barata no mundo. Isso sem dizer os outros 2 bilhões de pessoas que ainda vão estar nascendo ao longo dos próximos 30 anos. Então é muito importante o desafio que nós temos pela frente. Atender a esse grande volume, mas ao mesmo tempo atender a interesses de nichos, de um consumidor mais exigente, que vai querer saber cada detalhe da produção. Então tem vários segmentos muito grande aí para ser atendido. Vários segmentos. Porque às vezes se nós falarmos nicho pode dar uma ideia que é algo pequeno e que não tem uma perspectiva, uma relevância tão grande. Mas certamente vai demandar de todos nós, de como está entendendo essas demandas e como está procurando trazer informação para toda a cadeia. E também combater alguns problemas de imagem do agronegócio, né? Quer dizer, ainda muito associado a algumas questões negativas, nem sempre justamente, né, com justiça, mas como é que se comunica o lado positivo em contraponto e se combate o mau uso, por exemplo, de defensivos que, na verdade, estão na essência dos problemas, de alguns desses problemas, né? Acho que é importante, primeiro, entender a fonte dessas preocupações, depois combater com educação e ter esse diálogo que está por trás de cada uma dessas perguntas ou dúvidas. O que nós fazemos dentro da Corteva é cada vez mais investir nessa área de acompanhamento de boas práticas agrícolas, de uso dos produtos, uso cada vez mais sustentável. Então, nós temos excelentes exemplos no Brasil, como a quantidade das embalagens que são recicladas. Então, nós temos muitos históricos de sucesso, mas, ao mesmo tempo, muitas perguntas que ainda precisam ser respondidas. Imagino que você vá muito ao exterior, né, em função da tua posição, e que lá fora você ouça muito desses questionamentos, né, em relação à sustentabilidade da produção no Brasil e a questões ambientais, sobretudo. Esses são realmente, na sua visão, os grandes problemas de imagem hoje da agricultura brasileira? E eu diria que não é só agricultura brasileira, Luiz Fernando. Eu acho que é um tema da agricultura mundial. Então, como empresa global, nós estamos presentes em mais de 130 países e é um questionamento ou é um diálogo que nós temos que ter em todos os países do mundo. Não é um tema só específico da realidade brasileira. Então, eu não sou um expert nos outros mercados, mas das discussões que nós temos com o nosso grupo nessas interações, você tem razão que acho que é um tema muito relevante, mas ele não é só específico do Brasil. Eu acho que é específico para toda
a cadeia de produção de alimentos. Talvez o Brasil seja um pouco mais visado por dois motivos, né? Um, pelo fato de ser um grande produtor, né? Um dos maiores produtores de alimentos do mundo, e outro por ser um grande centro ainda de preservação ambiental e pulmão do mundo, como se diz, pela presença aí de vários ecossistemas importantes, né? Então acaba havendo uma visibilidade maior do que em outros centros que já não tem ou não tem ambiente, questões ambientais tão prementes como as nossas, né? Ou não tem o mesmo índice de produtividade como o nosso. Então o foco acaba sim, recaindo muito. Certamente tem um foco grande, mas eu enfatizo muito o lado da oportunidade. Porque quando nós falamos da parte que já é dedicada à lavoura no Brasil, muito da produção futura pode vir da reforma de pastagem degradada. E muito da produtividade do Brasil pode vir de 2 ou 3 cultivos por ano. Então, acho que muito do que é feito, muito da área que nós temos preservadas, agora com dados por satélite, já ajuda um pouco, às vezes, a desmistificar alguns desses aspectos. Provavelmente a tecnologia vai ser uma grande aliada nesse sentido. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Você é um hard adopter de tecnologia? Você usa bastante? Qual é a tua relação com tecnologia pessoal? Eu uso um pouco, mas eu acho que como companhia nós usamos muito mais. Lógico que eu gosto dos aplicativos, das facilidades que eles traem, mas como companhia, a parte de digitalização é algo cada vez mais relevante. É impressionante o poder que você tem para extrair milhões de dados de DNA da planta para já monitorar quais podem atender determinada necessidade ou resistência seca para serem mais produtivas. Então, nas nossas operações, cada vez mais é importante o componente digital. Eu costumo dizer que a gente está passando sem escala pela agricultura de precisão, entrando numa área de agricultura da informação mesmo, né? Onde essa enormidade de dados aí colhidos vão fazer diferença. Como é que você enxerga, por exemplo, o uso da tecnologia na gestão dos negócios agrícolas? Você vê uma transformação rápida? Você acha que o produtor está pronto para adotar isso rapidamente? Sim. Cada vez vai ser mais rápido. E eu, às vezes, uso a própria analogia que, como companhia, nós também produzimos sementes, temos uma área enorme de produção terceirizada de soja, de milho, que nos coloca como um dos grandes produtores no Brasil e no mundo, e temos que cada vez mais usar tecnologia de informação para monitoramento dos cultivos, o desenvolvimento, a pressão, o potencial de produção. Então essa vai ser uma onda de cada vez mais adoção em todos os processos das companhias e toda a transformação social, né? Então é impressionante a velocidade de adoção de todas as tecnologias. O segredo é simplificar isso de forma que a informação se reflita em decisões, né, precisas e tal. Acho que a grande questão hoje que o produtor também se ressente é isso. Muitas vezes é ofertado para ele um pacote tecnológico tão complexo que ele não se torna uma ferramenta útil, né, para as decisões dele. Só torna o dia a dia dele mais complexo, né? E acho que isso nenhuma empresa ainda conseguiu trazer de uma forma simples, uma plataforma integrada, ou que realmente facilite o processo de tomada de decisão. Então, é um pouco das características, dos atributos que nós estamos buscando para que seja algo mais integrado em todo o processo e ele possa ver o resultado
dessa adoção dessa nova tecnologia. Muito bom. Obrigado, Roberto, pela entrevista e sucesso. Obrigado, Alessandro. Eu que agradeço.